eu volto aqui com as nossas videoaulas, agora trazendo um tema bastante importante e que abre, na verdade, toda a segunda etapa da nossa disciplina, né? E o tema é a pesquisa e intervenção, né? Ou, né, como também identificamos essa forma de fazer pesquisa, a cartografia. Eu vou colocar aqui em duas partes de novo, né, parte 1 e parte 2, como eu sempre faço nas minhas videoaulas, algumas considerações muito gerais. Vou deixar para o detalhamento no nosso encontro online de hoje à noite, né? Então, aqui eu inicio, né, nessa primeira lâmina falando do ponto de origem, vamos dizer assim, da crítica que os autores institucionalistas fazem à pesquisa normativa, né? Isso vem principalmente do Deleuze, né? Quando ele fala das três crenças da pesquisa científica, né? E ele vai dizer o que exatamente? Né? Que existiria uma realidade independente do nosso modo de acessar. Ou seja, né, existe algo que eu desejo pesquisar, né, que está envolto numa determinada realidade, e isso está separado da maneira como eu vou observar isso, como eu vou escutar isso, como eu vou acessar essa realidade. A segunda crença é que os nossos afetos atrapalham o acesso a essa realidade. Então, a realidade existe separada da minha forma de acessá-la, e se tem alguma coisa que vai prejudicar a maneira como eu escuto, como eu observo essa realidade, são os meus afetos, são as paixões. Em última análise, né, o Deleuze vai dizer que é o próprio corpo, né? Corpo não só físico, biológico, mas tudo aquilo que está envolto pelas paixões e pelos afetos. E o terceiro, né, a terceira crença da pesquisa científica normativa tradicional, é que precisamos então de um tipo de acesso privilegiado que nos conduza de forma objetiva à realidade tal como verdadeiramente ela existe ou existiria. E é isso, pessoal, que nós chamamos de método. É assim que a pesquisa identifica, né, a metodologia. Então, traduzindo aqui, né, resumindo, a metodologia é aquilo que endireita a nossa forma de acessar a realidade. Como a nossa maneira de acessar a realidade está enviesada em função das nossas paixões, a metodologia viria corrigir, né, ou diminuir o efeito das paixões, né, com relação à minha possibilidade, a possibilidade do pesquisador de acessar a realidade tal qual ela é. Certo, pessoal? Seguimos aí, então. Então, o contraponto da pesquisa normativa, da pesquisa tradicional, né, não é uma boa palavra, né, mas ficamos com ela, seria então a pesquisa e intervenção, ou aquilo que Deleuze e Guattari, esses autores que vão usar essa terminologia, vão chamar de cartografia. Vê que a cartografia, como vocês podem ver aqui, né, nessa imagem, ela parte dos antigos mapas, não os mapas atuais feitos por satélites, mas os mapas antigos, né, como esse mapa que eu reproduzo aqui. O que significa isso? Como é que eram feitos os mapas antigos? Como não existia satélite, né, não existiam aviões para fotografar, né, as regiões a serem representadas pelos mapas, esses mapas eram construídos através dos cartógrafos, que eram pesquisadores, né, que caminhavam, né, viajavam, às vezes por meses, às vezes por anos, né, há relatos de cartógrafos que viajaram por anos, ou uma vida toda, né, fazendo mapas desses lugares em que eles, pelos quais eles passavam. E assim se faz os mapas antigos, né? Viu que os mapas antigos tinham muitas imagens, justamente porque o cartógrafo ele fazia, na medida em que ele ia construindo os seus mapas, desenhos, representações, né, desses locais pelos quais ele passava. Então a cartografia nasce dessa ideia, mas ela não é um mapa, né, tomada sob o ponto de vista da pesquisa institucionalista. Então, diferente do mapa, a cartografia é um desenho que acompanha
e se faz ao mesmo tempo que se transforma a paisagem. O cartógrafo tentava, o cartógrafo o original, né, vamos dizer assim, né, aquele que efetivamente acabava produzindo um mapa no final do seu trabalho, e ele faz uma representação da sua paisagem, da paisagem. A cartografia tomada pela pesquisa institucionalista parte do pressuposto de que a paisagem vai se transformando na medida em que nós, como pesquisadores cartógrafos, vamos nos deslocando nessa paisagem. Logo, a tarefa do cartógrafo é dar língua para afetos que pedem passagem em sua caminhada, considerando que a paisagem vai se transformando. Mas tem uma condição, né, para que a gente possa empreender essa tarefa. Né, como cartógrafo, nós deveremos estar mergulhados nas intensidades dos acontecimentos. Porque ali, no acontecimento, como vocês já sabem, que se dão os processos de diferenciação. E aqui tem uma primeira definição de cartografia. Cartografia é um método destinado a acompanhar processos de diferenciação. E se acompanhamos processos de diferenciação, como eu acabei de colocar, nós estamos falando de um campo de experiências, de um campo de implicações e de um campo de intervenções. Né? Um campo de experiência, um campo de implicação e um campo de intervenção. No plano na experiência, nós temos aquilo que Deleuze e Guattari vão chamar de plano dos afetos. São nas nossas experiências, aí vocês devem compreender isso claramente, que se colocam os nossos afetos, né, as nossas paixões. É na experiência que se situa o nosso corpo. E aí é o corpo do cartógrafo, esse que se desloca num determinado espaço-tempo, vê que é espaço e é tempo, e tanto ele quanto a paisagem estão em constante transformação. Ao mesmo tempo, nós temos o plano ético, que é o plano das nossas implicações como cartógrafos imersos nessa paisagem. E temos o plano político, que é o plano da intervenção. Porque no momento que nós estamos imersos nesse campo de experiência, implicados nesse campo de experiência, nós estamos efetuando objetivamente uma intervenção. Isso sempre se dá no plano político. Num dos textos que eu coloquei à disposição de vocês, que é o texto da Regina, do Eduardo Passe e da Regina Benevides, As Pistas do Método Cartográfico, é o livro inteiro, mas eu estou sugerindo a leitura do capítulo 1, se não me falha a memória. Esses dois autores, o Passe e Benevides, patrocinam o encontro de 3 autores muito importantes para se pensar a pesquisa e intervenção. O Laurent, aqui faltou uma vírgula, desculpe pessoal, Laurent, Simondon e Guattari. Certamente os autores que mais interessam é o Laurent e o Guattari. Lembrando que o Laurent vem da tradição do Lapassat, né, foi o grande companheiro de trabalho do Lapassat, e certamente é um dos que mais manteve viva a ideia, né, da pesquisa e intervenção. O Laurent nunca usou a expressão cartografia, ele sempre usou a expressão pesquisa e intervenção. Guattari, né, o companheiro Deleuze, né, de estudos e de pesquisa e de discussões, ele sim vai usar a expressão cartografia. O que é comum a esses autores? Todos buscam fazer o que eles vão chamar da reversão do sentido tradicional do método. Ou seja, não mais um caminhar para alcançar metas pré-fixadas, vê que, se vocês já fizeram um trabalho de pesquisa tradicional, nós definimos a nossa metodologia antes e pré-fixamos, a partir da metodologia, inclusive os nossos objetivos. Aqui não. Vê bem, não mais nós caminhamos para alcançar metas pré-fixadas, mas o nosso caminhar vai traçando no percurso as suas metas. Olha que interessante como isso aqui dá margem para muitas discussões. E a pergunta que eu faço a vocês aqui é esta: é possível fazer pesquisa sem desconsiderar as forças que, como pesquisadores, os afetam?
buscando lá as crenças da metodologia científica tradicional. É possível fazer pesquisa sem ser afetados pelo nosso corpo, pelas nossas paixões?